Aproveite aí, meu amado, fala para quem está do seu lado, Jesus te ama. Às vezes nós não declaramos isso para as pessoas, o quanto você é amado, o quanto você é querido. Amém? Essa é uma palavra que nós temos que declarar para as pessoas todos os dias. Jesus te ama incondicionalmente. Amém, meus amados? O Senhor tem trazido uma palavra no meu coração que vai retratar muito o que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, que fala em 2 Samuel, capítulo 4, o versículo 4. Depois nós vamos ler o versículo 9 também. 2 Samuel 9, do 1 ao 9. Agora é 2 Samuel 4, 4. Se vocês quiserem acompanhar ali também, ó. Amém, meus amados? A palavra do Senhor diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jeziel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora vamos lá para 2 Samuel 9. A palavra do Senhor ainda diz assim: Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Amém. Pode se assentar, meus amados. Meus amados, essa história, eu creio que muitos já devem conhecer, é a história de Mefibosete, né? Ele é filho de Jonatas, é neto do rei Saul. O que eu quero tratar com vocês nessa noite é sobre identidade, sentimentos de rejeição, e nada mais para retratar essa história de Mefibosete. Ele era do reinado, mas aos 5 anos de idade, né, quando ficou sabendo da notícia que seu pai e seu avô tinham morrido, sua ama o pegou depressa e ele caiu e quebrou os seus pés e ficou aleijado. E Mefibosete foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Eu creio que muitos aqui já devem ter ouvido falar sobre Lodebar. Lodebar é uma terra onde não há pastagem, onde não tem água, onde não tem vida, sabe, onde é infrutífero. Lá é um lugar onde as pessoas que são doentes, pessoas leprosas, pessoas aleijadas vão para esse lugar. É lugar de esquecimento, lugar onde as pessoas ficam abandonadas. E lá estava Mefibosete. Mas Davi tinha feito uma promessa a Jonatas. Porque, não sei se os irmãos sabem, mas antigamente, quando um rei tomava posse de um reinado, ele eliminava todos os da família, para que futuramente não desse problema.
para o seu reinado. Mas Davi tinha feito uma promessa a Jonatas e ele cumpriu. E aí ele pergunta se não há alguém da família de Jonatas e Saul. E aí eles encontram Mefibosete em Lodebar, nessa terra aonde ele está lá esquecido, aonde ele está lá esperando a sua morte. Eu fico imaginando o que Mefibosete deve ter sentido todo esse tempo. Por isso que o tema é identidade, sentimento de rejeição. O que esse menino deve ter passado até ter ficado mais velho. O sentimento de rejeição, porque quem era de um reinado ir para esse lugar, deve ter pensado todo tipo de rejeição. E ele só esperava a morte. Quando o rei Davi chamou os seus guardas para buscar ele falou: o rei vai me matar, porque ele era descendente de Jonatas e Davi. Mas não, aí tinha coisas de Deus para a vida de Mefibosete. Então, para nós introduzirmos isso, certamente você já deve ter sentido da mesma forma que Mefibosete se sentiu rejeitado em algum momento da sua vida. Eu creio que aqui eu estou falando com pessoas que às vezes sentiu algum tipo de rejeição. E uma das maiores rejeições, uma das principais rejeições que mais tragam estragos para a nossa vida, são a rejeição de pai e rejeição de mãe. E uma das que mais causa ainda mal para a gente é a rejeição de pai. Porque o pai é a figura que qual tem nos proteger, é o pai que nos dá sustentação, é o pai que nos dá a orientação, é o pai que nos ensina todas as coisas, a palavra de Deus, nos dá uma direção de como seguir a vida. E muitas das vezes nós somos rejeitados por esse pai, e aí nós temos dificuldade, meus amados, de ter um encontro com Deus, que é o nosso pai soberano. Porque a figura de pai terrestre foi manchada. E algumas características de rejeição, essa rejeição nos traz. E uma delas, o que o diabo mais gosta, é o sentimento de rejeição, aonde ele usa para levar nós, igual aconteceu com Mefibosete, para Lodebar, para nós levar para uma terra esquecida. É onde há acusações, aonde ele nos acusa: você não vale nada, você realmente é essa pessoa que te acusam. É nesse momento que o diabo entra na mente. E quando o diabo tem esse poder, dado legalidade por nós mesmos, porque quando o diabo entra na nossa vida, a legalidade é dada por nós. Nós que damos o direito para que ele entre na nossa vida e faça esse estrago. E aqui eu trago para vocês algumas características da rejeição em nossa vida. Uma delas, nós temos a dependência extrema das pessoas. Nós não conseguimos andar com as nossas próprias pernas. Nós começamos a transferir aquilo que nós temos que resolver, situações que nós temos que resolver na nossa vida, por essa rejeição de alguma coisa, nós transferimos para as pessoas. Nós culpamos as pessoas. Nós nunca assumimos a responsabilidade de que somos nós mesmos. É muito mais fácil nós transmitir e nós transferirmos isso, ou seja, para o governo, ou para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão, ou para o patrão. É muito mais fácil nós transferir essa responsabilidade. E o sentimento de rejeição faz isso com a gente. Traz isso dentro de nós. Nós tornamos escravos um do outro. Aquilo que as pessoas falam para nós nos machuca. Aquilo que as pessoas às vezes nos confrontam traz em nós uma ira, traz em nós uma raiva, porque mexe com feridas que foi causado por essa rejeição. Outro sentimento que nos traz, sentimento de vítima. Se vocês verem no versículo 8, Mefibosete se prostrou e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha o adjetivo que ele deu para ele, um cão morto.
Olha o sentimento de rejeição que tinha esse homem. Nós queremos fugir, meus amados. Nós temos medo de encarar as situações. Nós temos medos de quando tocam naquela ferida que causa o sentimento de rejeição, porque causa feridas dentro de nós. E nós queremos deixar naquele canto, que é a cidade de Lodebar, escondida, esquecida lá. Mas quando é tocado, mas quando é mencionado, nós ficamos bravos, nós ficamos com raiva, nós tratamos as pessoas mal, nós atacamos as pessoas, porque ele mexeu numa ferida que está dentro de nós. E essa ferida, meu amado, ela precisa ser aberta, ela precisa ser sarada, ela precisa ser curada. E muitas das vezes nós não queremos. E eu creio que aqui tem pessoas que às vezes podem estar com essas feridas, tem pessoas também que já foram curadas, mas nós precisamos de saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos saber da nossa identidade no Senhor Jesus. Outra característica, nós temos aceitação do fracasso. Nós aceitamos o fracasso, aquilo que as pessoas às vezes nos rejeitou, quando nós éramos crianças às vezes. Isso pode acontecer também na escola. Quem aqui às vezes já na escola não foi rejeitado? Quem aqui às vezes na hora de escolher, quando tem jogos na escola, ou algum tipo de brincadeira, que vai fulano para lá, vai ficando para cá, e vai indo, vai ficando aquele por último, e às vezes cria um sentimento de rejeição dentro daquela criança, porque ele ficou para trás, porque ele foi rejeitado, porque eu fui o último, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Vocês estão entendendo como que o fracasso, às vezes, a pessoa, igual aqui diz Mefibosete, um cão morto. Às vezes a pessoa fala que ele não presta para nada, um Zé Ninguém. Ele coloca esses adjetivos na vida dele, realmente, eu sou um Zé Ninguém. Vocês estão entendendo como que isso é muito forte na nossa vida? E às vezes não deixa nós crescermos, nós não crescemos como servos do Senhor, nós não crescemos como cidadão, nós não crescemos como pai, como filho, nós não crescemos, nós não conseguimos. Porque tem coisas que precisam ser mexidas dentro da gente. Tem coisas que precisam ser jogados para fora, expugnado para fora. Meu amado, eu tenho conhecido pessoas, crianças, que foram rejeitados pelos seus pais, ou pai ou mãe, e hoje são pessoas sem direção. São pessoas que viram muitas coisas ruins, pessoas que viram pais e mães brigando, se maltratando, se magoando, pais e mães em vias de fato, que geraram muitos sentimentos dentro dessas crianças, e hoje são homens sem destinos, são homens que estão se refugiando nas drogas, homens que estão se refugiando no álcool, na prostituição, não conseguem se achar na vida. Nós estamos vivendo num momento que as pessoas, as crianças, jovens, estão sem direção. E cabe a mim, cabe a você, como pai, como mãe, como servo, como irmão. Às vezes aqui vão ser palavras só que vão entrar no seu coração. Às vezes eu oro ao Senhor que você não precise, mas que você às vezes use para uma pessoa que está lá fora, que precisa. Porque você pode ser uma ferramenta para dar direção para essa pessoa, para dizer para essa pessoa o quanto ela é preciosa, o quanto ela é valiosa. Ela está nessa terra com um propósito, ela está nessa terra com um chamado. Pessoas que fazem votos secretos,
e não sabem o mal que estão fazendo. Nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Se alguém fizer isso comigo, eu quero ser. Se alguém vai falar assim comigo, e tantas outras coisas, por esses sentimentos de rejeição. Meus amados, eu, graças ao Senhor, depois que eu conheci ao Senhor, eu acho que eu já relatei a vocês, isso não me trouxe sentimento de rejeição, mas muitos aqui sabem, eu era jogador, né, e jogava, e eu nunca tive meu pai falando para mim, você jogou bem hoje, você foi bem, eu te amo. Nunca teve isso. E antes, às vezes, eu imaginava, por que será que meu pai às vezes não me elogia? Por que às vezes meu pai não fala que me ama? Quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu entendi que o que Ele tinha para me dar era aquilo lá. Às vezes Ele expressava o amor dEle de outra forma. Mas por quê? Por que será que Ele não falava isso? Hoje, graças ao Senhor, antes de meu pai falecer, eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu já era cristão, ele entregou a vida para Jesus, e ele se arrepende, ele declarou para mim muitas vezes, eu me arrependo do que eu fiz com vocês, de coisas que às vezes eu poderia ter falado e não falei. E então isso não ficou dentro do meu coração, porque eu não tive uma conversa com meu pai. Inclusive, antes do meu pai falecer, eu fiz uma reunião em casa e chamei os meus irmãos e falei, se vocês têm alguma coisa para conversar com o pai, converse com ele em vida. Meu pai já não estava assim, mas a mente dele estava boa. E eu me lembro que o meu irmão mais velho falou, não tem isso não. Eu falei, tem sim, conversa com o pai. E eu me lembro que a minha mãe, nós fomos para Ivaiporã, meu pai estava na UTI, e ele não estava nem na cama, colocaram ele sentado numa cadeira, e ele estava lá já desacordado, mas a minha mãe, que eu conversei com a minha mãe e meus irmãos, e a minha mãe entendeu o que eu disse para ela. E foi um momento muito especial, porque ela pediu perdão para ele, ela pediu perdão das coisas, às vezes, que ela falou para ele, quando ela também tratava ele, às vezes, mesmo enfermo. A gente sabe o que é tratar de uma pessoa que está enferma, em cama, direto ali, e às vezes ela ficava brava, irritada com ele, mas eles tiveram esse momento especial. Então, eu creio que aqui, às vezes, muitos de vocês também, se ainda vocês não tiveram esse momento especial com o seu pai ou com sua mãe, ou com quem é que seja, Deus está te dando a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de sarar essa ferida, de mostrar realmente a tua identidade em quem você é em Jesus, para saber realmente de onde você veio e para onde você vai. Que aqui na terra nós estamos usufruindo de um pouco do céu. Agora, depende de mim, depende de você, meu amado. E eu quis trazer essa palavra, porque essa palavra tem freado muita gente. Essa palavra, com a história de Mefibosete, é o relato de muitas pessoas que entram no esquecimento. Pessoas que entram em depressão. Pessoas que não têm mais ânimo de vida. Jovens tirando vidas. Pessoas que se trancam nos seus quartos, e é o ambiente que Satanás quer, é o ambiente que o diabo quer, para ficar realmente na mente das pessoas, que você não presta, que você não vale nada, que você só erra, só faz as coisas erradas. E aqui é uma exortação, um conselho, para quem tem pessoas com esse problema em casa, não deixe as pessoas ficar isoladas, tire as pessoas daquele ambiente escuro, quarto, esse é o ambiente dessas pessoas. Nós temos que estar atentos.
Eu tenho pessoas da minha família que estão passando por essas dificuldades. E eu creio que o Senhor tem me levantado na minha família. Sabe, para ser um instrumento. Eu sempre falo para eles, eu não sou perfeito, e nem você. Nós não somos perfeitos, a perfeição só é Jesus. Mas aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que eu fiz, né, através dos cursos que o Senhor me ajudou, tento passar para as pessoas, porque tem me ajudado. E nós temos que ter um coração ensinável. E é só desta forma, meus amados, que nós vamos ajudar essas pessoas com esse sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição traz muito estrago. A pessoa não consegue perdoar. A pessoa não consegue liberar. É duro, meus amados. Mas eu sei que tem muita gente na igreja que não consegue perdoar. A palavra nos ensina. O Senhor nos fala que se você não perdoar, Ele também não te perdoa. Está falando na palavra dEle, e às vezes nós não conseguimos, porque tem algo dentro de nós, que é mais forte, que não deixa. Meus amados, mas Jesus foi rejeitado, para que você fosse aceito pelo Pai. Sabe? E como que nós vamos conseguir isso, meus amados? Como que nós vamos conseguir sair desta prisão da rejeição? Dessa prisão de não perdoar? Dessa prisão de ter mágoa, ter rancor, ter ira, ter raiva, ter ódio? Porque às vezes nós criamos uma máscara, mas lá no fundo, quando nós somos tocados, vem. Nós precisamos ser curados. Verdadeiramente. E eu peço para o Senhor todos os dias: Senhor, me mostra aquilo que eu preciso ainda ser curado. Aquilo que as pessoas, às vezes, ao falar comigo, tem situações que às vezes a minha esposa fala comigo, quando eu sou confrontado, que eu fico bravo, fico nervoso. Por que, Senhor? Por que às vezes eu fico? Me mostra. Lá atrás, o que aconteceu? Nós temos que fazer essa reflexão, porque é algo. Porque nós, como seres humanos, nós não queremos ser confrontados. Nós não aceitamos a carne. Quando você é confrontado, peraí. Seja a esposa ser confrontada pelo marido, pelo um patrão, seja uma autoridade, seja quem for. Mas hoje, graças ao Senhor, antes, quando eu não conhecia o Senhor, quando ela falava comigo, que eu me sentia confrontado, eu já ia na veia dela, na veia que eu digo, com palavras. Ela vinha como eu vinha com 2, 3, e causava um transtorno dentro de casa. Hoje não, às vezes quando ela me confronta eu posso sentir, mas eu paro. Senhor, o que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer me mostrar? E o Senhor traz à tona. Então, a todo momento, meus amados, a todo momento nós temos coisas para ser sarada e curada dentro de nós. Coisas que às vezes você está lá, você nem imagina, mas é. E você precisa colocar isso para fora. Então eu quis trazer para vocês nessa noite uma breve palavra. Não sou pregador, mas o Senhor usa quem Ele quer usar, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E vocês entendam que vocês também são uma ferramenta do Senhor. Principalmente quando nós saímos fora da igreja. Eu gosto de mencionar sempre que nós temos que ser fora da igreja. Entenda, nós não somos perfeitos. Porque às vezes quando nós saímos, que nós fazemos algumas coisas erradas, nós já, não, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não, nós somos seres humanos. Mas o Senhor nos ensina a pedir perdão. Me desculpo pelo que falei, me desculpo pela forma que agi. Uma coisa que eu agradeço a Deus,
A minha esposa sabe disso. Eu sempre fui um pouco meio, depende da situação, meio explosivo. Agora eu já me controlei bem mais. Às vezes quando eu vou jogar uma bolinha ainda eu sou um pouquinho explosivo, tomo uns cartãozinhos, mas isso faz parte do futebol. Mas eu posso às vezes falar uma coisa para a pessoa, mas passou o jogo, ou passou qualquer momento, eu vou na pessoa e falo, ó, me perdoe, não era aquilo que eu queria falar, não era aquilo que eu queria me expressar. Eu tenho essa facilidade, graças ao Senhor, graças ao Espírito Santo que está dentro de mim. Graças ao Senhor, hoje eu não tenho mágoa de nenhuma pessoa, não tenho ira de nenhuma pessoa, não tenho que pedir perdão para nenhuma pessoa de alguma coisa que ficou para trás. Às vezes pode ter alguém que tem para comigo, porque a gente não vai agradar a todo mundo, nem Jesus agradou a todos. Mas isso é uma coisa que o Senhor deu para mim, e eu quero que Ele dê para vocês também, porque é uma coisa que eu louvo e agradeço a Deus, de não carregar ressentimento de ninguém. Então que nessa noite você saia daqui, meu amado. Se você tem dentro de você, dentro do teu coração, ao que você chegar no teu quarto, em secreto, porque esse é o momento mais especial que nós conseguimos realmente descobrir aquilo que está lá no íntimo. É quando nós estamos a só, nós e Deus. Lá nós sabemos quem nós somos realmente. É dentro da nossa casa que nós sabemos quem nós somos. É dentro da nossa casa que a minha esposa sabe quem eu sou. Os meus filhos sabem quem eu sou. Às vezes fora de casa nós conseguimos colocar uma máscara, mas essa máscara ela cai. Então que nessa noite você chegue na sua casa, lembre de algo e coloque diante do Senhor. Vai ser através da oração, é através da palavra do Senhor, que Ele vai tirar esses sentimentos de você e vai dar a sua identidade no Senhor Jesus. Porque, meus amados, todos vocês que estão aqui, vocês estão aqui nessa terra com um chamado, com um propósito. Ninguém está aqui por acaso. O Senhor já tinha um plano para cada um de vocês, um plano para mim, antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. A palavra dele nos diz isso. Então que você ache a sua identidade no Senhor e procure o seu propósito. Às vezes você está no propósito errado. Às vezes você está no propósito errado. Ontem, eu vendo um podcast, me fugiu o nome da menina que eu vi, é Tati Zaki. Acho que vocês já devem conhecer, Tati Zaki é o nome dela, se eu não me engano. Ela era uma roqueira, ela é influenciadora. Ela ganhou muito dinheiro a rolé, teve fama, teve tudo. Se vocês puxarem, acho que ela participou do Big Brother, enfim. E tudo isso, ela vendia seu corpo. É um testemunho, se vocês quiserem ver lá, entra Tati Zaki, que falou muito comigo também, porque esses testemunhos ajudam você a passar para pessoas que às vezes estão passando pela mesma dificuldade. Ela usava drogas, ela se prostituía. Então ela fez tudo o que tinha para fazer na vida mundana, mas ela tinha um vazio dentro dela, sabe? E aí ela fez o método CIS. Acho que vocês também já devem ter falado do método CIS com o Paulo Vieira, né, e a sua esposa. E aí Deus foi falando com ela. Ela foi lendo livros, não gostava de ler livros. E uma coisa que a esposa do Paulo Vieira falou para ela, que ela queria algo diferente. E quando a gente quer algo diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. Uma das coisas que ela fez diferente é ler livro. Aí ela começou a ler um livro, foi gostando, começou a ler a palavra. Enfim, ela entregou a vida para Jesus. E hoje ela falou que não consegue ficar mais sem Jesus, que se vocês entrarem no Instagram dela, ela falou que ela não quis tirar muitas coisas que tem no Instagram dela. Ela tirou algumas que era muito brava, mas tem algumas que ela deixou
para as pessoas que estão na mesma situação, para ver que podem sair dessa vida. O mundo, achar que o mundo de glamour é tudo. E para ela o mundo de glamour foi nada. Amém, meus queridos? Então que nessa noite você saia daqui com um sentimento de alegria, né? Porque eu fico feliz quando pessoas trazem palavras para mim que fala comigo, que mexe comigo, porque eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser sarado, eu quero ser curado, e cada dia mais eu quero crescer no Senhor. Eu quero realmente estar no propósito que o Senhor tem para mim, e que o Senhor tem para cada um de vocês. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé?